vídeo de hoje é sobre diversificação. Como é que você pode ter uma carteira muito bem diversificada? E a gente vai entender por que grandes investidores muitas vezes parecem contra a diversificação, como o próprio Warren Buffett, que diz que diversificar é se proteger da própria ignorância, só serve para as pessoas mais ignorantes. E aí fica a pergunta, será que faz sentido mesmo diversificar? Vamos ver tudo no vídeo de hoje. Mas antes da gente começar o conteúdo, me conta aqui embaixo, você considera a sua carteira de investimentos diversificada hoje? E antes de mais nada, vamos começar esse vídeo aqui falando sobre essa colocação polêmica do Warren Buffett. A diversificação é uma proteção contra a ignorância. Faz pouquíssimo sentido se você souber o que você está fazendo. Ou seja, ele diz que se você for um investidor que sabe fazer as suas coisas ali, você não necessariamente precisaria diversificar. E aí, quando a gente vai olhar a própria carteira do Warren Buffett ali, a gente vê várias ações diferentes, uma grande posição na Apple, só que em 2024, de quando eu estou falando nesse vídeo aqui, essa posição que ele tinha na Apple reduziu por mais da metade. Ou seja, essa concentração que ele tinha na Apple ali não existe mais. Ele está muito mais bem diversificado em pelo menos 12 nomes ali de empresas diferentes. E aqui a gente já começa a tirar um insight que a concentração que ele está falando de alguns ativos não é necessariamente só um ou dois ou três ativos ali na carteira. E o grande ponto do conselho do Warren Buffett aqui é que ele tem duas visões sobre dois tipos de investidores diferentes. O primeiro deles são as pessoas físicas comuns, que eu imagino que seja o seu caso, está assistindo o vídeo agora. Você não é um investidor profissional, um gestor de fundo profissional, como é o caso do Warren Buffett, muitas vezes não trabalha nem no mercado financeiro. Você tem sua profissão, ou você é dono da sua empresa, você tem seus funcionários para tocar, ou você tem o seu trabalho para tocar ali, para poder ganhar o seu salário mensalmente e tirar uma parte disso para investir em ações e viver de renda no futuro. Para esse tipo de investidor pessoa física comum, o conselho do Warren Buffett é muito claro. Ele sugere que todos esses tenham apenas 10% da sua carteira em títulos públicos, ou seja, investimentos muito seguros, e o resto dos 90%, ele diz que você deveria investir através de ETFs, que basicamente são fundos de investimento que replicam índices da bolsa, como por exemplo o índice Bovespa aqui do Brasil, que tem mais de 50 ações. Ou seja, o Warren Buffett é a favor da diversificação para 99% das pessoas do mundo todo que não são profissionais de mercado financeiro. E o porquê da concentração ser muito perigosa é muito explicada por esse gráfico aqui, que mostra quantas empresas no espaço de 1989 até 2015, tiveram retornos em porcentagens diferentes. O que a gente vai ver é que a grande maioria das empresas desse período teve uma rentabilidade de 75% negativa ou pior, ou seja, muita gente aqui, muitas empresas quebraram. Enquanto isso, várias outras empresas tiveram uma rentabilidade ou negativa ou muito baixa, perdendo até para a inflação. E algumas poucas empresas tiveram uma rentabilidade muito positiva nesse período. Ou seja, na prática, é muito mais difícil você acertar uma empresa que vai rentabilizar 10 vezes o seu capital do que uma empresa que vai realmente quebrar ou ter uma rentabilidade muito ruim. E mais que isso, dependendo de quão concentrado uma carteira de ações é, poucos erros que você cometer ali na sua carteira já podem quebrar a tua carteira de uma vez por todas. E só pra gente lembrar que ações chegando perto de quebrar ou tendo uma rentabilidade muito ruim acontecem mesmo, é só a gente passar por casos como o da Oi, por exemplo, que perdeu 99,94% do seu valor, ou da Magalu, que teve uma rentabilidade negativa em mais de 95% em quem comprou ela ali no auge de 2021. Mais recente, a gente teve o caso da IRB, que passou por uma desvalorização de mais de 83%. E essa IRB aqui, código IRBR3, mostrou na pele de um investidor milionário o que acontece com quem concentra em ações de forma impensada. Quando a empresa vai mal, esses investidores acabam se arrependendo. É o caso do Maurício aqui, que perdeu 14 milhões de reais em investimentos na IRB. E depois do fato acontecido, ele veio a culpar o senhor Luiz Bassi, porque tinha falado dessa empresa muito bem ali e ele foi pela diquinha, investiu e perdeu muito dinheiro. Mas o grande ponto aqui é que o Maurício estava concentrado em uma empresa só. Então vamos todo mundo ser bem franco aqui. Eu não sou Warren Buffett, você não é o Warren Buffett. A gente já viu que a probabilidade é muito maior de você encontrar uma empresa que vá mal do que uma empresa que vai bem. Isso tudo porque o mercado se comporta de maneira muito imprevisível. Às vezes a gente acha que a gente está projetando muito bem o que vai acontecer com a empresa no futuro, mas na verdade a gente não sabe. E é por isso que daqui para frente, para resolver esse problema, a gente precisa pensar em diversificação. Beleza, espero então ter te convencido um pouco do porquê que a diversificação ela é importante. E para a gente diversificar bem uma carteira, a gente tem dois passos. O primeiro deles é fazer o que a gente chama de macroalocação, diversificação entre classes de ativos. E só para te dar um contexto, se você já me acompanha ou acompanha a gente aqui do Clube do Valor, você deve saber que a gente presta consultoria e gestão para os nossos clientes investidores. E juntando todo o patrimônio que esses investidores confiam sob a nossa custódia, a gente está falando de mais de 2 bilhões de reais. São milhares de famílias e sonhos de famílias envolvidas nesse negócio. E é por
por isso que na hora de fazer aconselhamento de investimentos para esse patrimônio inteiro, a gente precisa levar isso com muita responsabilidade. E é por isso que a primeira coisa que a gente faz na hora de pensar numa carteira de investimentos é seguir esse estudo aqui do senhor Roger Ibbotson, que basicamente descobriu que 91,5% do resultado de um investidor no médio e no longo prazo é explicado por uma boa macroalocação. Ou seja, se a gente pensar de forma inteligente, é só a gente investir numa boa macroalocação que a gente garante quase 92% de chance de sucesso. Ah, Felipe, mas o que é que significa na prática ter uma boa macroalocação? E não tem mistério, é basicamente você desenhar uma carteira ideal que você quer seguir. E para isso, você precisa, antes de tudo, escolher quais classes de ativos você quer colocar na tua carteira. Aqui no clube, a gente coloca nas carteiras 6 classes de ativos diferentes. São elas ações aqui no Brasil, para que a gente tenha foco em participação de grandes negócios no nosso país. Ações internacionais, para que a gente tenha proteção contra a variação do real e se aloque um pouco em dólar. Sem falar de comprar as maiores empresas lá dos Estados Unidos. Fundos imobiliários, para que a gente invista em imóveis e garanta um aluguel mensal isento de imposto de renda. Renda fixa pós-fixada, para a gente acompanhar a alta e a variação da Selic. Renda fixa pré-fixada, para que a gente garanta taxas mais altas num período de médio prazo. E renda fixa atrelada à inflação, para que a gente se proteja também da variação da inflação, principalmente no longo prazo. E é com base nessas 6 classes de ativos diferentes que a gente criou 6 modelos de alocação diferentes. Começando com um modelo que vem desde uma carteira que é 100% renda fixa, que usa somente as 3 classes de renda fixa e que apresentou um retorno anual em mais de 13% nos últimos 20 anos, até modelos mais arrojados, que esse sim tem 75% ou até mais de porcentagem da carteira em renda variável e que teve uma rentabilidade mais alta, de quase 16% ao ano ali nos últimos 20 anos. Então o foco de cada investidor é pensar nesse tipo de alocação aqui. Se você aceita um pouco mais de risco, poxa, coloca mais renda variável ali na carteira. Se você aceita menos risco na carteira, então foca mais em renda fixa, que esse é o caminho. E o grande ponto é que quando você divide a sua carteira assim, você começa a ter clareza de saber sempre o que você deve comprar e o que você deve vender. Beleza, isso aqui é a teoria e eu sei que a teoria muitas vezes é diferente da prática. E eu sei também que muita gente aqui ainda tem dúvida. Quer ver uma coisa? Me conta aqui nos comentários qual é a sua macroalocação da tua carteira hoje. E mais do que isso, me conta se a tua carteira está balanceada ou se ela está desbalanceada nesse momento. Aproveita para olhar os comentários das pessoas aqui embaixo e entender como é que as pessoas estão investindo. Agora, se você não soube responder a tua pergunta de como é que é a tua macroalocação hoje, porque você nunca ouviu falar sobre isso, ou às vezes o teu assessor de investimentos nunca te apresentou nada sobre isso, você pode ficar bem tranquilo, porque a grande maioria das pessoas não fala sobre isso mesmo e não aplica esse conceito na prática. E eu vou até te dar um exemplo para você ver que isso é verdade. Semanalmente, aqui no Clube do Valor, a gente analisa centenas de carteiras de investidores diferentes. E recentemente eu analisei a carteira do Pedro, que estava investindo mais de 3.700.000 reais desse jeito aqui, 100% em ações do Brasil. E aí, quando um dos nossos especialistas questionou para o Pedro por que ele não tinha, por exemplo, ações internacionais, por que ele não tinha um pouco de variação em dólar nessa carteira, ele respondeu que não sabia se era realmente a hora certa de comprar ativos internacionais, ou se deveria comprar um pouco mais de renda fixa, já que a Selic está um pouco mais alta, ou comprar fundos imobiliários para aumentar a renda passiva dessa carteira. Até que o Pedro participou de uma consultoria gratuita com um dos nossos especialistas aqui do clube. E dessa reunião de 1 hora, que a gente pôde focar no caso dele individual, ele saiu com um PDF detalhado de como é que ele pode colocar uma estratégia melhor e melhorar a forma como ele está investindo. E o mais legal de tudo é que, assim como o Pedro, você também pode participar de uma sessão de consultoria gratuita junto com um dos nossos especialistas aqui do clube. 1 hora do tempo deles, olhando somente para o teu caso individual. E tudo isso de forma 100% gratuita. Você não tem nada a perder. No mínimo, você vai ter uma segunda opinião profissional de como você está investindo hoje. Para você participar, é só preencher um formulário muito curto que vai aparecer aqui em cima ou na descrição do vídeo. Beleza, fechamos isso aqui e o grande ponto é que a macroalocação ela é o primeiro passo. Agora a gente precisa do segundo. A etapa 2 de uma boa diversificação é a diversificação intraclasses, micro, que a gente também pode chamar de microalocação. Ou seja, você decidiu, por exemplo, que você quer 20% da tua carteira em ações do Brasil. Beleza, essa é a tua macroalocação. Agora, dentro das ações do Brasil, como é que você vai escolher quantas e quais são as empresas que você vai investir? Até porque se você for para a parte de renda fixa, você tem um cenário mais simplificado. Se você quiser investir em títulos públicos, por exemplo, basta você dividir o seu dinheiro ali entre títulos pré-fixados, que vão te garantir um retorno maior, mesmo que a inflação e o CDI caiam nos próximos anos, entre títulos atrelados à Selic, que caso a taxa de juros volte a subir, você vai ganhar mais também
também com isso. E uma parte também vai para títulos IPCA, para te proteger da variação da inflação no médio e longo prazo. Fora isso, se você quiser aumentar a rentabilidade dentro das carteiras de renda fixa, você pode partir para créditos privados, por exemplo. Se a gente olha essa lista aqui do Clube do Valor que a gente fornece para os nossos clientes investirem em CRIs e CRAs, a gente vai ver vários créditos que passaram pela nossa análise de crédito, que estão pagando ali seus IPCA mais 5,7, IPCA mais 5,6, IPCA mais 8, tudo isso isento de imposto de renda para o investidor. Ou seja, na média, isso aqui fica uns 5% acima do próprio Tesouro IPCA. Agora, quando a gente vai para a renda variável, o cenário fica um pouquinho mais complexo. Até porque existem formas diferentes de você investir em ações, por exemplo, e descobrir quantas ações você quer na tua carteira depende muito da estratégia que você segue. Eu fiz um vídeo aqui, que eu vou deixar em anexo, com um link aqui em cima, te falando exatamente quantas ações você deve ter em carteira, principalmente para quem pensa em dividendos. Agora, de forma muito prática, se a gente pega um estudo feito nesse livro aqui, A Fórmula Mágica para Investir em Ações, do Joel Greenblatt, o que ele mostra em termos de diversificação é essa tabela que está aí na tua tela. Duas ações diferentes reduzem o risco de uma delas cair muito forte em 46%, já 4 ações reduzem em 72%, 8 ações em 81%, 16 ações em 93% e 32 ações em 96%. Ou seja, uma boa diversificação fica entre 16 e 20 papéis ali na tua estratégia. Além disso, quando o investidor não quer fazer sozinho essa gestão de ativos, colocar um ativo, depois tirar, saber qual é o certo, qual é o errado, dá para investir através de ETFs, que são basicamente fundos que replicam índices do mercado. E assim, através de um ativo só, você já está investindo em vários outros ativos diferentes. Esse é o caso de quem investe no IVVB11, por exemplo, que compra as 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos somente através desse ativo que é negociado aqui no Brasil. E além de comprar as empresas, esse ETF também te protege da variação cambial. Se o dólar subir, o IVVB11 vai subir também. Já em fundos imobiliários, segundo os estudos da nossa gestora aqui do Clube do Valor, um número entre 10 e 15 fundos imobiliários seria o ideal também. Ah, Felipe, mas eu não consigo acompanhar essa quantidade inteira de ativos. 15 fundos imobiliários, mais 20 ações, mais ativos internacionais, renda fixa. E eu te entendo, é praticamente impossível mesmo você acompanhar todos os relatórios, os resultados de cada empresa. E para ser sincero, eu nem acho que você deva fazer isso para ser um bom investidor. O ideal, na minha opinião, e falando em nome de todo o time do Clube do Valor, é você investir através de estratégias sistemáticas, que olha para todas as ações, todos os fundos imobiliários, todas as rendas fixas que tem disponível no mercado e faz uma comparação baseada em números de todas elas para chegar somente nas melhores. É assim que a gente ajuda a investir mais de 2 bilhões de reais aqui dos nossos clientes, e é isso que eu te mostro em detalhes nesse e-book que está aí na tua tela, chamado Como e Onde Investir R$1 Milhão, que a gente revela toda a nossa metodologia de investimentos aqui do Clube do Valor. Se você quiser ter acesso a essa filosofia que a gente usa para os nossos investidores, basta clicar nesse link aqui em cima e baixar esse e-book gratuitamente, que também vai estar no link da descrição do vídeo. Então sim, diversificar faz muito sentido, principalmente para investidores, pessoas físicas comuns. Agora, se você quiser ouvir um pouco da minha história pessoal e saber por que eu deixei de ser assessor de investimentos lá da XP, você precisa assistir esse outro vídeo aqui, que eu te contei tudo isso em detalhes. Tô te esperando por lá.